Amados irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos. Nós pedimos ao Senhor que nos ampare a palavra para que nós possamos trazer um pouquinho do céu para a terra em que vivemos. Realmente, esse assunto é muito interessante e, em função da riqueza dele, nós temos o dividido em várias palestras. Hoje nós vamos fazer uma abordagem baseada no livro de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, na mensagem que se refere propriamente ao estresse. A abordagem de Joana é não só no sentido de analisar as causas do estresse, como também de sugerir algumas terapias sobre a forma de nós administrarmos o estresse. Numa próxima palestra, nós vamos falar de um outro tipo de terapia, baseada na que vocês devem ter ouvido, né, na televisão, vários anúncios, chamado Neuroplasticity. O conceito é o mesmo, obviamente, nós não vamos lidar com o conceito da neuroplasticidade no sentido de que é apresentado na televisão, mas com o conceito dela no sentido de nos auxiliar a administrar o estresse. Para darmos início, nós vamos fazer uma pequena retrospectiva do que vimos a semana retrasada, lembrando a todos que essa é a proposta dos nossos iluminados mentores espirituais, não é? Lembrando no Evangelho segundo o Espiritismo a famosa passagem de uma das bem-aventuranças de Jesus, no sentido de se referir àqueles que passam por aflições na terra, certamente serão bem-aventurados. No entanto, logo em seguida a esse comentário de Kardec, a essa afirmação de Jesus, os mentores falam claramente sobre o bem e o mal sofrer. Essa perspectiva espírita nos traz uma perspectiva em relação à vida futura, com compreensão do nosso passado e a importância do nosso presente. Então, nos lembra aí Jesus, não é? Ou melhor, essa é uma passagem, não necessariamente de Jesus, mas lembrando o statement de Jesus. Está no Evangelho, no capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza e a sua perseverança. Então, é nesse sentido em que nós somos bem-aventurados. Em nenhum momento os mentores estão aqui fazendo apologia do sofrimento. Está claro isso? Em nenhum momento o Espiritismo faz apologia do sentimento, enaltece o sofrimento. Ele nos faz compreender a razão do sofrimento. Mas a proposta é de alegria de viver, de otimismo, de amor à vida, de respeito a ela e vivermos da melhor forma possível. Nós vimos, então, que a ansiedade, a preocupação e o estresse são fenômenos da nossa alma que têm muito em comum. Eu preciso dessa luz aqui em cima, por favor. Não, tem mais uma luz aqui, porque como nós... Isso, aquela. Muito obrigada. Agora sim. Porque senão fica uma escuridão e vocês daqui a pouco eu vou precisar me movimentar de forma excessiva para manter vocês interessados. Vou procurar fazê-los interessados da melhor forma com o conteúdo da palestra, mas de vez em quando nós nos utilizamos de outros recursos, de outras técnicas, não é? Muito bem, eu e as minhas brincadeiras. Mais um assunto importante, não é? Um assunto muito importante, porque realmente, como alguns de vocês receberam essa mensagem hoje, nós tivemos o nosso irmão Lázaro distribuindo
mensagens a vocês entrando, e eu acabei de me sentar numa cadeira aqui que estava reservada, e eu tinha um livro e essa mensagem em cima. E eu não sei, senti uma intensa vontade de lê-la. E, novamente, em função do que nossa irmã Sabrina acabou de ler do livro Minutos de Sabedoria, novamente não existe a coincidência, não é? Nos lembra os mentores aqui, propriamente Emmanuel, que na atualidade do mundo existem medicamentos que alienam as forças da mente, impelindo-as à prostração, mas não à tranquilidade real. Ou seja, os medicamentos podem manipular a nossa mente, nos mantendo anestesiados, no sentido de nos mantermos sob controle, frente aos problemas que atravessamos. Mas em nenhum momento os medicamentos nos trazem a tranquilidade real. Os homens de hoje dispõem de máquinas que os auxiliam a ganhar tempo, a ganhar muito tempo, não é verdade? Mas não a calma. Da mesma ordem de pensamento, a força do poder, apesar das vantagens que é capaz de criar na vida comunitária, quase sempre a força do poder é um celeiro de ansiedades e incompreensões. Ou seja, nós vivemos cercados por uma vida que nos estimula de diversas formas possíveis, mas que, como resultado, como denominador comum de todas as nossas vivências, das coisas que estimamos e das coisas que nós queremos que jamais aconteçam em nossa vida, parece que a preocupação e o estresse e a ansiedade é como que um denominador comum. E nós lembramos a vocês, na semana em que falamos desse assunto, que a preocupação, a ansiedade e o estresse são diferentes em si, mas têm vários elementos em comum. E, basicamente, ou melhor dizendo, veja aqui, interessante essa lembrança de nos lembrar em forma de um triângulo, que realmente nós somos um elemento terciário, vamos dizer. Nosso espírito, nosso eu, é composto da nossa mente, do nosso corpo e das nossas emoções, o nosso eu encarnado. Interessante que a preocupação habita o mundo dos nossos pensamentos. O estresse atinge o nosso corpo. E a ansiedade atinge as nossas emoções. E é nesse sentido que nós queremos resumir o que falamos na semana anterior. A preocupação, basicamente, é sinônimo do conjunto dos nossos pensamentos. A preocupação é um tipo de pensamento, um conjunto de pensamentos focalizados num problema que nós consideramos ser real, num problema real ou percebido por nós, e também imaginado. Nós brincamos com aquela vaquinha lá na frente, mas não existe melhor imagem da preocupação do que aquela vaquinha ruminando, não é? Porque a preocupação é um pensamento circular. Nós ficamos como que ruminando a ideia, ruminando aquele pensamento, e não chegamos a lugar nenhum. No entanto, nós podemos ver a preocupação de uma forma positiva, na medida em que ela nos auxilia a lembrar que nós temos um problema a resolver. Então, a preocupação de todo não é ruim. O que é ruim é a forma de nós lidarmos com ela. E nós falamos bastante sobre isso anteriormente. A ansiedade, por sua vez, atinge o mundo das nossas emoções. Mas a ansiedade não é uma emoção confortável, gostosa de amar alguém. A ansiedade é um sentimento que a gente quer mais ver longe da gente. É uma sensação extremamente desconfortável. É uma emoção extremamente desconfortável. Já o estresse
Muita gente pensa que o estresse é uma emoção, que é um sentimento, e não é. O estresse é uma resposta física à preocupação e à ansiedade. Então, veja a diferença entre esses três elementos. A preocupação é um tipo de pensamento, ela é um pensamento circular. A ansiedade é uma sensação desagradável, de medo, que pode até subir ao nível de terror. E o estresse é uma resposta física a uma ameaça real, percebida ou imaginada. Se você está atravessando uma rua, de repente você vê um caminhão super perto de você, você tem um jato de energia pulando para o outro lado da rua ou para trás, não é? Porque essa ameaça é uma ameaça real. Obviamente, nós não estamos mais no meio da selva, encarando crocodilos, macacos e tigres, não é? Hoje em dia, existem outros tipos de ameaça, não é? Obviamente, muito reais. Mas a parte mais interessante do estresse é esse estresse percebido. Uma pessoa que esteja dentro de uma empresa, por exemplo, onde muitos outros estejam sendo despedidos, começa a sentir fenômenos físicos de estresse. Começa a se estressar, não só se preocupar, não só ficar ansioso. A coisa pode realmente atingir o nosso corpo de forma significativa. Portanto, nesse caso que nós acabamos de dar o exemplo que demos, esse obviamente é um estresse, é uma ameaça, melhor dizendo, percebida. Não é uma ameaça real, porque você pode ser que não seja jamais despedido, mas você percebe que você pode ser um elemento a ser considerado. Agora, de todos os tipos de estresse, de todos os tipos de ameaça, a pior de todas, certamente, é a imaginada. A importância de nós recorrermos a uma resposta rápida à ameaça real é uma questão, inclusive, é uma questão de sobrevivência. E Deus nos deu esse instinto rapidíssimo de nós reagirmos a uma ameaça justamente para que nós continuemos reencarnados. Nós temos um surge de energia, os nossos músculos ficam super fortes, nós ficamos super rápidos, super focalizados, nós somos capazes de tomar decisões que nós jamais julgávamos ter a capacidade de tomar em segundos, frente a uma ameaça real. Famosíssimo o caso daquela mãe que foi capaz de levantar um carro, de mover, não sei se levantar totalmente, mas de levantar um carro, de mover um carro para salvar o seu bebê. Não é? Você se toma de uma força inimaginável para proteger alguém que você ama ou a si próprio. Mas a ameaça percebida, ou melhor, a ameaça imaginada, é um terror, é um pesadelo constante. Porque nós passamos a alimentar essas ideias por nós próprios. E os espíritos infelizes se aproveitam dessa nossa fragilidade, dessa nossa vulnerabilidade, e é que eles ativam mais e colocam mais imagens mentais na sua mente, e você passa a viver num pesadelo, vamos dizer, real, mas imaginado e constante. Agora, você imagine, o estresse lhe dá uma reação física, altera por completo a sua resposta físico-química. Agora, você imagine você viver sob um estresse constante, imaginado. Nós conhecemos uma querida amiga que conta que teve um período em sua vida em que existem todos os tipos de fobia, e uma delas é aquele receio de sair de casa, não é? Chamada de agorafobia.
que é um produto de uma ansiedade imensa, com várias causas que não vêm ao caso nós comentarmos. Mas ela comentava que ela tinha receio de abrir a porta do quarto, porque ela achava que tinha outra pessoa do outro lado. Ela morava num lugar super lindo, super bonito, super seguro, aqui em Orlando, uma subdivisão com gate, com tudo, não é? Mas ela não conseguia sair de casa. Com a filhinha de meses, onde seria ótimo, não é? Sobretudo nessa época do ano que é tão gostosa, tão maravilhoso se viver na Flórida nessa época do ano. Ela diz, eu poderia estar passeando com o meu bebê e não conseguia nem sair do quarto. A parte espiritual desse problema, vocês teriam ideia qual seja? Do outro lado da porta, ela tinha a impressão que existia alguém. Essa pessoa existiu ou não? Muito provavelmente poderia existir. Não é? Existem muitas causas reais, frente a experiências de vidas passadas, explicando as nossas fobias. Mas, para isso virar uma sopa de perturbação espiritual, não precisa de muito, como vocês devem compreender. Muito bem, hoje nós vamos focar no estresse. E havíamos comentado, como acabamos igualmente de comentar, que certamente o estresse é uma resposta física, praticamente de sobrevivência. É a resposta mais imediata à sobrevivência. E, de certa forma, ele também pode ser considerado, como nós lembramos, no sentido de ser percebido ou ser imaginado, ser considerado um elemento que nos considera, que nos proporciona esse tipo de reação constantemente. Então, você tem aquela percepção de uma ameaça e você começa a entrar nesse processo físico, que, na realidade, ou você enfrenta a ameaça ou você se abstém dela. Você começa a tomar remédios, ansiolíticos. Você procura evitar encarar a questão. Então, você começa simplesmente a se anestesiar. Essa aí seria, no caso, o sair correndo. É ou não é? Existem muitas formas de nós sairmos correndo. Comermos excessivamente, tomarmos várias bebidas, nos casos mais graves, passarmos para a droga, nos casos mais agradáveis, ir para o milênia, não é? Então, existem muitas formas de nós sairmos correndo dos nossos problemas, não é? Mas, se nós quisermos superá-los, porque esse é o objetivo do problema, por mais desagradável que seja, nós precisamos lutar. Um aspecto muito importante do estresse, que pode ser comparado da preocupação, não é? A preocupação em si é ruim, mas se você considerar a preocupação como sendo um problema que realmente te incomoda constantemente na mente, e a única forma de resolvê-lo é você enfrentá-lo, nós também precisamos lembrar que existe um lado positivo do estresse. Nem todo estresse é negativo. Na realidade, o estresse te põe para agir, não é? O estresse te tira da procrastinação. O exemplo clássico, obviamente, é prova de escola, não é? De faculdade. Você fica procrastinando, estudar aquele capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Véspera de prova, você mata a noite inteira estudando, não é? De repente, você tem uma força incrível de ficar acordado a noite toda. Da onde que vem essa energia? Do seu estresse, de todos aqueles jatos químicos que o seu corpo recebe, que dá essa força para você conseguir ficar a noite toda acordado. Não é? Obviamente, depois, quando a nota vem, a gente vê que não foi que foi um esforço, vamos dizer, talvez não ideal, não é? Porque a possibilidade de você
desempenhar bem num exame, se você não abrir um livro antes e apenas na véspera, é muito pequena, não é? Porque o nosso cérebro faz caminhos mentais. Da mesma forma como um rio cava um... Cava? Fica muito feio, né, essa palavra? Mas é só de ser, né? Como é? Mas na hora de percorrer a terra, ele cava um curso, não é? Não é? Ali abre um curso, fica mais elegante, não é? Então lá vai o rio, abrindo um rio, não é? Abrindo um traçado para o rio, para as águas. A mesma coisa quando você estuda, vamos dizer, aquele capítulo, apenas lendo o capítulo, o que acontece é que você forma um caminho mental, forma um rio que quando você vai retomar aquele capítulo, você já conhece o rio, o seu cérebro já conhece, por isso que é tão mais fácil você relembrar. Portanto, não é inteligente você deixar tudo para o último dia, não é? Mesma coisa com qualquer outro compromisso da nossa parte. Muitos de nós, pelo excesso de compromissos, acabamos procrastinando quase todos. E vivemos sob o estresse disso. Não é interessante? Parece que a nossa psique ou no nosso corpo emocional trava. Você tem tanta coisa para fazer que você não sabe nem por onde começar. Isso é essa é uma fonte de estresse muito grande no dia de hoje. Sim ou não? Quem não vive estressado? Aqui levanta a mão, por favor. Quem se estressa só de vez em quando? Levanta a mão, por favor, só para a gente ter uma ideia. Quem nunca se estressa? Por favor. Quem nunca se estressa? Tem alguém se estressando por você? Se você nunca se estressa, você pode ter certeza que você não está fazendo a sua parte. Tem alguém fazendo a parte dele ou dela e a sua também. Você continua admirando o céu da Flórida. Muito bem. Estresse e resistência. Um outro conceito que nós já vimos aqui algumas vezes no passado, mas também muito importante, porque nos dá força. Nós não precisamos ter medo do estresse. Nem devemos ter, porque nós vemos que o estresse pode ser positivo. Nos faz tomar atitudes. Outro aspecto do estresse é que nós temos condição, nós temos energia, força física, mental e emocional de lidar com os problemas. Nós fomos construídos dessa forma. Existe um sistema nervoso que nos dá a condição de lidar com as lutas da vida. Com horário, com filho para cuidar, com conta para pagar, com coisa para estudar, um beijo para dar. Existem muitos compromissos importantes que a gente tem na vida, que a gente quer dar conta deles e quer arranjar tempo. Você tem condição de fazer isso. Tanto é que a maioria de nós faz muito bem. Então, nós somos construídos a nível do nosso sistema nervoso, do nosso corpo físico, de lidar com estresse. Só que estresse mais, pode acontecer isso, não é? Você pode ficar por um fio. E você pode partir, sim ou não? Eu adoro esse exemplo da corda. Porque, veja bem, aqui você tem várias nuances dessa corda. Mesmo num bolinho aqui dessa corda, existem vários fios. E essa aqui é uma corda fina. Ou seja, você imagine para uma pessoa chegar a um nível de desgaste tal que esteja por um fio. Ou esteja bamboleando. Esse aqui é o caso extremo do estresse. Mas muitos de nós está aqui nessa parte de cima, só começando a desfiar. Tá? Qual é a graça? Vou começar a desfiar exatamente assim que eu tô rindo. É assim que você está se sentindo Não, hoje? eu estou rindo. Muito bem. Novamente, tudo é uma questão de perspectiva. Perspectiva. Os mentores nos lembram.
esse peso aqui, que nós estamos carregando as nossas costas, nós temos força para carregá-lo. E Jesus nos lembrou aqui: tendes um fardo proporcional às suas forças. Vamos nos lembrar disso, meus irmãos. Se você está passando por uma fase difícil, onde você já se encontra desgastado e você já consegue como que desconfiar das suas próprias forças, considere essa fase que começa a se insinuar na sua mente como um sinal vermelho. Como nós dizemos popularmente, cai fora. E rápido. Porque ela pode, passando a ser alimentada por nós, abre porta para os que querem se alimentarem dos nossos problemas para nos fazerem afundar. Os problemas de natureza espiritual sempre começam em nós, com algumas exceções. Então, quando nós começamos a ficar inseguros em relação à nossa capacidade de lidar com o estresse, vamos lembrar disso. Nós somos capazes. Jesus nos lembrou isso. Se duvidar, eu gosto muito de colocar, sem brincadeira, as coisas no espelho do meu banheiro. Porque não tem como você deixar. Eu coloco todo tipo de mensagem para mim, dependendo da fase que eu estou. Não é? Eu gosto muito de ler os salmos. Então, abro ao acaso, vem uma frase lá que eu taco no meu espelho e fico lembrando e fico repetindo durante o dia. Para mim, aquilo é como um mantra e vai me dando força, me auxilia a conectar com os mentores. Você fala, Lívia, que coisa mais careta, salmo, Senhor dos Exércitos. Eu tiro os exércitos do meio, pego a parte da mensagem, não é? O que importa é a parte da mensagem. Então, enfim, cada um, seja o que for em que você se inspire, não é? Seja o que for. Eu dei apenas um exemplo. Isso é uma das minhas fontes de energia espiritual, os salmos. Eu procuro muitas outras. Mas vamos lembrar, nossos ombros são capazes de levar o nosso fardo. Nós todos temos um fardo. E os nossos ombros não são frágeis. E se você achar que os seus ombros estão frágeis, procure se fortalecer. E nós vamos sugerir, ou melhor, nossa querida Joana vai sugerir várias maneiras de nós nos fortalecermos. Muito bem. Esses dados estão em inglês, é verdade. Mas para que nós compreendamos a extensão do estresse, como resposta negativa física em nosso corpo, nós acreditamos que seja importante nós passarmos 2 ou 3 minutos citando, melhor dizendo, as consequências físicas do estresse. Nós não vamos estudar os hormônios, a reação físico-química. Nós vamos apenas citar esses dados. Vamos ver com o que vocês se identificam, ok? Acredito que muitos de nós vamos nos identificar com várias coisas. Muito bem. Uma resposta, obviamente, a mais comum e a mais conhecida é o efeito no nosso sistema nervoso. Não apenas a nível físico, como psicológico. De repente, o nosso corpo muda a energia na medida em que nós percebemos algo como uma ameaça, e já comentamos isso o suficiente. O nosso coração começa a bater mais forte, a nossa pressão arterial aumenta, o nosso processo digestivo se transforma, muitas vezes dá vontade de ir ao banheiro correndo, ou num nervoso muito grande você tem vontade de vomitar. Existe também um aumento repentino do açúcar no seu sangue, que lhe dá um fortalecimento maior, lhe dá energia para resolver a situação. Quando a crise passa, quando a ameaça passa, normalmente
nosso corpo volta ao normal, aos índices normais. Agora, você veja uma pessoa que esteja constantemente, acorda todo dia estressada. Você vai ter essas reações, não agudas, mas elas vão começar a se instalar de forma crônica. Uma das causas da pressão alta é essa. Uma das causas de nós engordarmos é essa. Porque imagine o seu sangue recebendo jorradas de açúcar constantemente. Toda vez que o açúcar entra no seu sangue em quantidade, você tem vontade, não é? Você tem energia, te libera algumas outras partes do cérebro que vai te fazer querer comer algo a mais para compensar a queda, porque toda vez que o açúcar sobe, existe uma queda muito rápida. Então, a pessoa sob estresse crônico, normalmente começa a engordar. A gente passa essa parte. Muito bem. O sistema músculo-esquelético, não é? Obviamente, pelo fato de o estresse nos manter tensos, obviamente os nossos músculos estão tensos, não é? Mas nessa de termos o nosso músculo tenso frente a uma ameaça, é muito importante, porque você se torna mais forte, você fica mais forte repentino. Agora, fique com o estresse crônico, essa tensão muscular vai lhe causar, entre outras coisas, dores de cabeça, enxaqueca, e vários outros tipos de natureza músculo-esquelética, atingindo o seu corpo e o seu sistema músculo-esquelético. Nós temos uma amiga muito próxima que passou por um estresse significativo há alguns meses atrás, e ela disse que depois de 3, 4 meses, ela começou a ter problema para andar. Começou a haver uma paralisia generalizada no corpo. Então, ela dizia que, para levantar de uma cadeira, ela levantava em fases. Ela não conseguia levantar de repente. O corpo todo ficou inchado. Interessantíssimo a reação física dessa nossa irmã, que se desequilibrou completamente pirada. Muito bem, não. Ela não está presente. Muito bem. O sistema respiratório, não é? Obviamente, quando você está estressado, você fica ofegante, não é? Esse estado... Ofegação ou ofegamento? Ofegância? Como? Não, mas não existe um substantivo referente ao estado do ofegante? Não tem Quem está ofegante tem ofegância, ofegação e afogamento? Enfim, a verdade é que isso, essa sua respiração, só eu para manter vocês acordados às 8 horas da noite, depois de uma segunda-feira. Muito bem. E esse é o motivo das nossas brincadeiras, obviamente. Mas esse estado de a pessoa estar ofegante é uma das causas que dá o trigger, né, do ataque, do pânico. Obviamente, o sistema cardiovascular é bastante atingido na medida em que causa, novamente, um aumento do batimento cardíaco. Os nossos vasos sanguíneos se dilatam, aumenta a quantidade de sangue pulsando em nosso corpo. Isso, em episódios repetidos, pode causar inflamação das artérias coronárias, levando eventualmente ao ataque de coração. Então, isso é um estudo científico das causas do estresse crônico. Então, veja, essa contração, essa liberação de uma quantidade excessiva de sangue começa a longo prazo promovendo a inflamação das artérias coronárias. O sistema endócrino é outro bastante interessante, não é?
Onde que eu li mais coisas sobre isso? O sistema endócrino é um dos mais afetados. Aqui eles apenas descrevem, mas o sistema endócrino está extremamente ligado, obviamente, ao sistema reprodutivo, não é? E o sistema a pessoa under o estresse crônico, não é? Em termos da mulher, pode causar o sistema menstrual, o ciclo menstrual pode causar irregularidade no ciclo menstrual, pode diminuir o desejo sexual não só para o homem como para a mulher, e no homem, pelo fato de o estresse promover um impairment, a diminuição da testosterona, também é uma causa eventual de impotência. Muito bem, o sistema gastrointestinal, obviamente, uma causa muito comum do estresse crônico é os refluxos, não é? A diarreia, problemas de natureza geral no nosso corpo. Muito bem, então nós vamos aí adiante. Antes de passarmos à terapia do estresse, nós gostaríamos de trazer esse gráfico, que na realidade ele é usado em mental health, né? No sistema de análise de natureza psicológica, psicoterapêutica. Então, o médico, o psicoterapeuta, o psicólogo tem isso na mente dele, não é? Quando nós começamos a relatar as nossas dificuldades com estresse. Vejamos nós aqui agora em que área do estresse nos encontramos normalmente. Estamos na fase verde, na zona verde, na zona amarela, na laranja, ou conhecemos a nós ou a nossos irmãos, nossos entes queridos na fase laranja ou vermelha. Precisamos reconhecer esses sinais, porque se não os reconhecemos a tempo, pode ser muito tarde. Então, está aí a importância de uma palestra como essa, por exemplo, no sentido de nós observarmos as pessoas que amamos. Então, todos nós temos um estresse natural na vida, com horário, com família, com muitos assuntos, com muitas necessidades do dia a dia a serem resolvidas, relacionados à família, ao nosso trabalho, à nossa saúde, escola, etc. Obviamente, nós vivemos sob um estresse relativo. E isso é bom, porque isso nos impulsiona a agir e andar para frente. Se nós temos esse estresse sob controle, ou seja, passada a situação, você consegue relaxar, você consegue aproveitar a vida, você consegue achar graça nas coisas boas da vida, você consegue conversar em casa, brincar, meditar, assistir uma televisão sem estar pensando em 1000 problemas à parte, enfim, consegue viver, você está na área verde, na área normal. Ou seja, todos nós temos estresse, mas lidamos com equilíbrio e naturalidade em relação a ele. Agora, quando nós entramos no sinal amarelo, é quando normalmente nós procuramos um médico, né? Ou começamos a falar com os nossos amigos, os nossos entes queridos. Não estou conseguindo dormir. A causa mais comum do estresse, quando ele começa a se tornar perto de excessivo, para nós, é não conseguirmos dormir bem. Aí vem a insônia, a pessoa durante o dia nós começamos a notar a pessoa super irritada com bobagem, né? Ou super rebelde, super agressiva, mas pavio curto, como nós dizemos. Começa, obviamente, em função dessa irritação, ninguém aguenta conviver com a pessoa, ou a pessoa entra num estágio de apatia, de depressão, não quer falar com ninguém, é um vai e vem, que você diz, casei com um bipolar, não é? Não, é a pessoa entrando num nível de estresse, é uma fase da vida dele. Ele ou ela não é bipolar coisíssima nenhuma, você pode até ser a causa da bipolaridade da pessoa, mas não significa que o companheiro, o filho, a irmã, a sogra seja bipolar, não é? Então, obviamente, um estresse que não é lidado, gerenciado, causa problemas de relacionamento.
E uma outra consequência que começa a ficar mais perigosa ainda é o abuso das substâncias, não é? Do álcool e drogas, etc. Agora, quando nós entramos ou vemos alguém entrar na área laranja, é sinal de muita atenção nossa. Porque a pessoa, de nos conhecermos, a importância dessas palestras é o que nos auxilia a nos conhecermos e auxilia a conhecermos a reação das pessoas que convivem conosco, seja no trabalho, seja na família. Quando a pessoa entra no estágio de excesso de estresse, aí começam a aparecer os danos reais. Não é? Nesse momento, a pessoa precisa de assistência. Nesse período, nessa fase, a pessoa precisa reconhecer que necessita de assistência. Não dê uma de Mulher Maravilha, nem de super-homem. Seja humilde. Reconheça os seus limites. Procure um médico, procure um amigo, procure um psicoterapeuta. Todos nós temos assuntos a tratar. Quisera nós podermos ter todos psicoterapeutas de forma regular, visitas. Não é? E se estudarmos com mais profundidade e absorvermos as lições de natureza espiritual, nós vamos realmente chegar à conclusão que as lições do Cristo no Evangelho são realmente a melhor psicoterapia. Todos os nossos problemas têm solução dentro do Evangelho. Todos, sem exceção. Todos os problemas têm solução dentro do Evangelho. Então, que sinal é essa de grande urgência? Que sinal é esse de grande urgência? A pessoa começa a entrar no que nós chamamos de ataques de pânico ou ataques de raiva. Não é mais irritadinho ou irritadinha. Não é mais o adolescente rebelde dentro de casa respondão, frequentemente, o que é uma fase da adolescência também. Não é? A pessoa tem aquelas reações de raiva abruptas. O problema está aqui e a reação está aqui. Não é? São os famosos casos onde a pessoa sai do carro, começa a murrar o carro do outro e as piores tragédias acontecem quando as pessoas têm esses ataques extremos de raiva. Pensamentos suicidas. E eu não soube traduzir isso, mas aqueles pensamentos, aquelas situações graves, que muitos de vocês não conhecem que ela existe, que é a pessoa de se machucar. Eu não sei como diz isso. Autoflagelar é o termo técnico? Muito bem. Autoflagelar. Então, a pessoa se machuca, literalmente. Se nós vemos um filho, um marido, uma esposa, um companheiro, se queimando com ponta de cigarro, se cortando com gilete, gente, a pessoa precisa de assistência. E não a sua, porque você não tem capacidade de lidar com esse problema de natureza psicológica. E, obviamente, a pessoa também, são os casos clássicos de alcoolismo, de drogas, etc. E, obviamente, a zona vermelha, os perigos gravíssimos do estresse, é a pessoa sair do pensamento suicida e ir diretamente para a tentativa de suicídio, causando dano a si própria ou a outros também. São tentativa de suicídio ou violência a terceiros. Ficou claro isso, gente? Ajudou? Alguma pergunta? Muito bem. Então, nós vamos agora para a parte final da nossa palestra. As meninas saíram mais cedo hoje, porque nós temos um número maior de crianças a atender. Então, os passistas saíram mais cedo hoje. Vocês estão acordados? Muito? Pergunta para a pessoa do lado se está realmente firme, acordado, contente, feliz com a vida. Então, vamos aí, conversando um com o outro. Muito bem. Vocês querem levantar um pouquinho? Não. Muito bem.
porque nós temos mais 10 minutos juntos. Vocês aguentam bem? São 8h05, tudo bem? Agora vem a parte do relaxamento. Eu fiz essa brincadeira porque vocês não são para entrar em alfa. Não é para entrar em alfa, não é para relaxar, ok? Nós vamos apenas conhecer algumas terapias importantes para o estresse. O estresse foi categorizado como uma definição médica dele como uma carga de energia superior à capacidade de resistência emocional, que causa, que provoca distúrbio de conduta. Veja que enfoque diferente do enfoque espiritual evangélico. O Evangelho diz que nós somos capazes de lidar com uma determinada carga. Joana de Ângeles comenta que essa definição dada em 1948 passou agora a nos fazer enfraquecidos de certa forma, porque nós consideramos que qualquer tipo de carga, pressão ou força que vivenciamos, nós achamos que é de natureza estressante. Ou seja, uma coisa muito negativa e que nós precisamos de ajuda imediata e começamos a entrar num processo de fraqueza emocional de lidarmos com o problema. Obviamente, essa carga emocional pode vir de um problema isolado em que você esteja atravessando de uma situação, mas esse é um dos problemas do estresse. A pessoa está estressada, ela não sabe com o quê. A pessoa vive estressada, eu não sei. Ou seja, a soma de ocorrências não específicas. Gente, isso é real, isso não é invenção da cabeça da pessoa. Ela se sente estressada com tudo. Mas existe uma causa, mas não é uma causa clara para a pessoa, nem para quem convive com ela. Ou seja, é aquele rio subterrâneo, que às vezes se torna uma lava, desequilibrando a pessoa. Existem causas abaixo da mente consciente dela, e a pessoa é uma pilha de nervos constante. Existe o aspecto possível de natureza espiritual, aumentando isso? Claro que existe. Mas não é normalmente a causa. Nós já comentamos relativamente que as causas mais comuns do estresse são, por exemplo, essa é número 1, queremos que para todos, um volume na vida moderna, um volume de compromissos e a falta de tempo para cumprir o número de coisas que nós temos para fazer. Uma outra coisa interessantíssima, comentário de Joana, tudo que vocês vão ouvir daqui para frente são comentários dela, não é? Essa busca inacreditável de nós ter uma vida melhor materialmente. E a pessoa trabalha mais porque quer ter um carro a mais, quer ter uma televisão a mais, quer ter um computador a mais, ou seja, a pessoa se estressa, se compromete a nível de tempo de forma inacreditável em função dessa necessidade de mais divertimentos, de mais prazeres, que acabam gerando extrema ansiedade e também culpa. É a mãe que, na realidade, não precisa de trabalhar, mas vai trabalhar para que a família tenha um espaço maior, tenha uma vida materialmente maior, mas ela vive sob sentimento de culpa, porque está deixando os filhos serem criados no daycare. Não é? Então, é interessante que o estresse tem essa consequência por um outro lado muito, muito importante de ser analisada. A pessoa vive neurastênica, passa a ter um cansado exagerado. Os problemas que não são problemas viram problemas e podem se tornar trágicos nos casos gravíssimos de estresse, como nós acabamos de ver. A pessoa não tem um comportamento organizado, é desequilibrada, irrita a família inteira, ninguém aguenta conviver com aquela pessoa, ela não busca ajuda, não deixa ser ajudada e enfermiza a vida de todos. É muito difícil conviver com uma pessoa que não quer ser ajudada e vive nesse estado de irritação permanente. E, obviamente, os transtornos e os distúrbios de natureza neurótica, que não é o momento de nós analisarmos, mas eles também são reais.
Joana também comenta uma causa muito interessante de estresse, que não é uma causa ruim, não é uma coisa negativa, não é a falta de tempo, não é a falta de dinheiro, não é a gente achar que precisa de mais dinheiro, nada disso. Mas, por exemplo, a menina está para casar, né? Fica estressada. A moça, o rapaz quer subir dentro da empresa, fica estressado. Nós queremos fazer um outro curso, ficamos estressados. Isso, na realidade, são estresses comuns da vida, sim ou não? Sim. Mas se isso se torna uma obsessão, e você faz do casamento um objetivo na sua vida, quando você ainda nem tem namorado, não é? Só vive obcecada com a ideia, porque tem, não é? Enfim. Tem de fazer um curso X, mas não está satisfeito com o outro, não é? Nós temos planos de reencarnação, amigos. Nós precisamos saber que existe aquele momento em que nós precisamos dizer, esse não é o caminho para mim, está claro que não é. Ah, mas porque eu quis ser isso, porque eu quis ser aquilo, porque eu quero ser aquilo. Você insiste, você deve insistir. Busca porque deve buscar, mas se a porta se fecha, 1, 2, 3 vezes, não procure arrombá-la. Porque o que você vai encontrar atrás não é o melhor para você. Se a porta se fechou, tenhamos a sabedoria de compreender que esse não é o caminho que Deus está abrindo para você. Você tem o livre-arbítrio de empurrar aquela porta e de arrombar aquela porta. Deus vai permitir, obviamente. Mas ele, normalmente, por uma questão educativa, pedagógica, ele não nos auxilia a resolver os problemas que foram criados por nós. Mais tarde, quando nós aprendemos a lição, a mensagem sempre vem, o auxílio sempre vem. Mas, às vezes, o Senhor, como nós pais, deixamos o nosso filhinho quebrar a cara, como uma questão de aprendizado para aquele espírito. Deus é misericórdia, mas Ele também se utiliza de recursos pedagógicos para nos auxiliar a compreender a vida de outra forma e nos impulsionar para frente. Essas causas eu não vou analisar hoje, não é? Não, elas são muito complexas e não vai haver tempo. Mas fica para a próxima análise do estresse, que nós vamos ter mais uma abordagem de forma diferente, mas nós podemos aproveitar para analisar isso, que é muito, muito interessante. Muito bem, aí fica então a mensagem de Joana, não é? A necessidade de nós buscarmos mudar a nossa perspectiva em relação aos fatores estressantes da vida, porque eles não são necessariamente negativos. Eles são oportunidades de crescimento, de aprendizado. Nenhum problema é fácil de ser encarado. Não é fácil falar daqui para vocês. Qualquer problema que eu passe, ou que cada um de vocês passe, sempre vai ser estressante, vai ser difícil dependendo do grau dele, e vai causar algum nível de sofrimento. Mas essa é a educação do Senhor. Esse é o recurso pedagógico de Deus, que nos auxilia a crescer. E Joana nos diz, as experiências sociais e humanas, os desafios e dificuldades, as lutas e desacertos, não deveriam constituir força estressante, porque tem por objetivo amadurecer, a capacidade emocional, fortalecendo-a para embates mais vigorosos que devem ser travados até o momento da completude. Que momento é esse da completude? O momento da passagem para a vida espiritual. Acabou um teste, vai vir outro. Não pense você, ai meu Deus, agora que as coisas estavam melhor, vem outro. A vida vai ser assim até o final dela, na Terra.
Então você ou aprende a ser feliz com o estresse, com os testes, ou você vai ser uma pessoa extremamente infeliz. Ou você aprende a ser feliz, ou você será infeliz. Mesmo. É uma questão de perspectiva. Existe um médico que nos lembra que, e a citação dele é dada no final, de que se nós víssemos a vida como uma aventura, nas suas coisas, nas suas surpresas, nós viveríamos melhor. Nós ficaríamos com menos medo dos desafios. Porque isso é algo que também nos enfraquece demais, o medo do problema. Jesus nos lembra que a cada dia basta a si mesmo. Existem várias formas de nós analisarmos isso. Mas uma das mais bonitas é lembrar que quando você começa a pensar, e se isso acontecer, no dia de hoje, você nem tem a experiência, nem a capacidade, provavelmente, de resolver esse problema hoje. Mas pode ser que você tenha mais para frente. A experiência, o fortalecimento espiritual, o auxílio de pessoas e de situações que você não tem hoje. Por isso, não tenhamos medo do futuro. Os nossos irmãos evangélicos se referem a uma coisa que eu acho simplesmente linda. E está nos evangelhos, no Novo e na Bíblia, no Velho Testamento. Se refere ao óleo que nos unge. Você olha para trás, podem lembrar de alguma situação que você e eu já tenhamos passado, em que você olha para trás e fala, eu não sei como eu consegui passar por aquilo. É ou não é, gente? E a gente passou. E a gente teve coragem, a gente enfrentou e a gente superou. E você fala, eu não sei se isso acontecesse hoje, eu conseguiria. Mas não existe apenas a sua resposta físico-emocional de, não, eu vou enfrentar, como existe um óleo que nos unge a capacidade de resolver as situações quando nós estamos ligados com Deus. As pessoas pensam, mas por que Deus, por que eu preciso orar? Deus já sabe dos problemas que eu vou passar, do que eu estou passando. Que desperdício do meu tempo. Pois aqui está a resposta, meu irmão. A prece abre um canal que se encontra fechadinho, se você não tem a humildade de procurar aquele que é a fonte de todas as graças. Existe esse óleo espiritual que nos unge de uma força, de uma capacidade, de uma criatividade de resolver os problemas quando nós buscamos Deus. Mas, normalmente, a pessoa que não busca a inspiração da prece, do fortalecimento psíquico, das renovações psíquicas, das energias físico-espirituais, a pessoa diz, eu me sinto cansado, eu me sinto seco, eu me sinto desvitalizado com tudo isso que está acontecendo. Vai atrás e pergunta para você mesmo, quantas horas de reflexão, de meditação você se trancou no quarto, realmente buscando a inspiração de Deus? Buscando ajuda. Você não é um super-homem. E a vida tem um jeito muito interessante de nos mostrar isso. Para o nosso aprendizado. O Senhor não tem a menor intenção de nos humilhar. Mas Ele quer que nós compreendamos esse caminho que nos auxilia a crescer. Na semana que vem, ou na outra, onde daremos continuidade a esse assunto, nós vamos falar das terapias propostas por Joana, porque o tempo não nos permite.
ficarei devendo, queridos irmãos. Eu poderia terminar, mas eu não terminarei, porque há uma disciplina do tempo. Eu sempre superestimo a minha capacidade de ser menos prolixa. Mas eu espero que, de alguma forma, isso é uma forma muito delicada de se referir, porque isso é um amor a mim mesma, não é? Isso é uma forma de me referir a mim mesma de forma mais suave. Mas nós vamos trabalhar as propostas de Joana, que são também, obviamente, trabalhadas por muitos terapeutas modernos, mas fica aí a mensagem dela, não é? Desculpem, eu não sei, eu estou apertando para trás e o bendito está indo para frente, não é? Mas tudo bem. Fica aí a mensagem final de nossa iluminada Joana de Ângeles. Inegavelmente, são muitos os fatores que levam ao estresse, mas, ao mesmo tempo, inúmeros os recursos para a liberação das cargas opressoras. Quando se desejem a mudança de comportamento e a aquisição do bem-estar. Ou seja, a resposta está quando nós desejamos buscar a saída para os problemas que nós enfrentamos. Nossos votos de muita paz, de muita luz a todos vocês.